E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e vamos lá, vamos continuar com essa nossa playlist de orientação a objetos em Python Remake aqui no canal. E na nossa aula passada, a gente viu, alguns conceitos iniciais da ideia de classes e objetos aqui em Python. A gente viu, por exemplo, o que é o nosso método construtor, que ele é o primeiro método a ser rodado logo aqui, olha, na instância de um objeto da nossa classe. A gente viu também a ideia de atributos, o que são os atributos aqui na nossa classe, e também os conceitos de métodos propriamente ditos. E, pessoal, a gente brincou bastante aqui, A partir, por exemplo, das informações do método construtor, a gente conseguiu, por exemplo, carregar atributos. Então, esse 231, que é o segundo elemento aqui, ele vai vir aqui, olha, para o segundo elemento tirando o self, e vai ser jogado aqui no atributo 2. Assim como um método, por exemplo, ele pode pegar um atributo que a gente declarou aqui em cima, ou até mesmo um método em si pode chamar outro método. Lembrando que todas essas informações tem que ter esse início com self para a gente falar que esses elementos, tanto os atributos quanto os métodos, estão no contexto da nossa classe. Depois dessa breve revisão, vamos voltar aqui para a nossa aula de hoje, em que a gente vai falar um pouco sobre métodos privados. E assim, esse código, de novo, ele está lá no GitHub do Programador Lhama, pode pegar à vontade, Mas assim, não vamos complicar por agora. Eu tenho simplesmente uma classe chamada pessoa com, olha só, dois atributos, que é altura e CPF, e dois métodos básicos simples, que é apresentar, e coletar documento. E agora, vamos lá, o que está aparecendo aqui para a gente? Você já deve ter notado que esse coletar documento, ele tem dois underlines na frente, parecendo até mesmo com o método construtor que a gente tem. E vamos brincar um pouco, A gente tem aqui, olha, o método apresentar chamando, o método coletar documento, E eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar uma pessoa, que é um Jorginho aqui, pessoa, certo? Vamos lembrar agora, O primeiro elemento aqui vai ser o primeiro elemento que a gente colocou no construtor. Então, a altura, eu vou colocar, por exemplo, 1,70, a altura perfeita para o homem. E já de segundo elemento aqui, que vai cair no nosso CPF, vai ser uma informação básica de CPF, Então, eu vou colocar aqui qualquer coisa para a gente ter essa informação. Beleza? Então, a gente vai, através dessas informações, carregar os nossos atributos de altura e CPF. Ok. Só que, vamos lá, vamos supor que eu queira mostrar essa informação aqui, olha, de coletar documento. Fazer esse print aqui, olha, que está nesse método. Eu vou chegar aqui, olha, Jorge.dois underlines, coletar documento. Beleza, sem nenhum problema. Tranquilo aqui, estou acessando o meu método, Vamos ver o que vai acontecer. Vou abrir o terminal, vou entrar na minha pasta aula 2 e vou rodar esse script aqui, olha, Python 3, run.py. Na verdade, ele vai me dar um erro. E olha só, pessoa não tem o atributo underline, coletar documento. Mas como é que não tem? Eu estou vendo ele aqui, olha. Isso, pessoal, acontece justamente se nós declararmos um método com esses dois underlines na frente. A gente tem que entender uma coisa aqui em Python. Dois underlines na frente, geralmente vai significar que eu estou escondendo alguma coisa. Como assim? Vamos tirar esses dois underlines aqui, ó. Eu vou tirar. Beleza, salvei. E vou rodar, esse projeto. Olha só, agora ele realmente printou, O documento foi printado ali, ó.
Só que a nossa diferença é que agora a gente não tem mais esses dois underlines. Então, esses dois underlines, eles têm uma propriedade de fazer com que o nosso método ele seja privado. O que significa isso? Métodos privados, pessoal, são só acessados dentro da própria classe. Como assim, Rafa? Vamos voltar a colocar os dois underlines aqui, né? Coloquei. Vou tentar acessar esse coletar documento aqui novamente. Ele vai me dar um erro, a gente entende. Mas o que vai acontecer se eu tentar acessar esse apresentar aqui, ó? Se eu fizer esse apresentar, olha só. Olá, minha altura e o meu documento é esse documento que a gente colocou aqui no construtor. Pessoal, métodos privados só podem ser acessados de dentro da própria classe. Ou seja, eu fiz um método que eu não posso acessar ele por fora. Aqui, como um objeto, ele é inacessível. Mas dentro da minha classe, eu posso sim chamar esse método. Isso é um ganho muito bacana, pessoal. Por que isso daqui é interessante para a gente, né? Poxa, se eu não consigo acessar esse negócio aqui por fora. Isso pode ser uma certa parte de lógica que você vai fazendo no seu desenvolvimento, que você não quer que um usuário dessa tua classe tenha acesso, mas que um outro método da sua classe possa sim utilizá-lo. Isso aqui nos previne, pessoal, de ficar dando muitas informações para quem for utilizar essa nossa classe. Eu quero que a pessoa simplesmente se apresente. Eu não quero mostrar o coletar documentos. Coletar documentos vai estar incluído no processamento desse apresentar aqui. Por isso que ele acaba sendo apresentado, né? Por isso que ele acaba sendo mostrado o documento. Pessoal, isso daqui é sim um método privado. E lembrando, métodos privados, eles vão ajudar na construção da nossa lógica e numa coisa que a gente vai considerar que é o encapsulamento. Nós vamos falar de encapsulamento na nossa próxima aula, é um dos pilares da orientação a objetos. Isso é uma coisa muito forte para a gente entender, mas por hora eu quero que a gente entenda os métodos privados em si. A gente acessa dentro da nossa classe, mas não pode acessar fora dela. E a gente vai além, tá, pessoal? A gente vai além. A gente também pode chegar aqui, né, na nossa classe e declarar um atributo privado. Poxa, por que a gente está fazendo isso? Pessoal, a lógica é a mesma que a gente tem dos nossos métodos privados. Eu não quero que uma pessoa possa ter acesso a esse tipo de atributo aqui, né? Então, a pessoa só vai ter acesso a esse atributo se ela chamar um método em si. Isso aqui é muito bacana, né? Em Python, na verdade, esse atributo privado ele é acessível. Por exemplo, eu posso chegar aqui, olha, Jorge. Dois underlines, CPF, peraí. CPF é igual a, vamos colocar aqui, olha, 1, 2, ABC. Vou colocar desse jeito, né? Eu fazendo esse tipo de coisa, olha o que vai acontecer. Aqui realmente não apareceu, né? Mas se eu fazer o print Jorge. Dois underlines, CPF. Beleza, vamos fazer desse jeito aqui. Olha o que vai aparecer. Esse print aqui ele vai acontecer. Aí depois ele vai vir aqui, olha, olá, minha altura, né? E depois ele vai voltar ao documento com o CPF, que é esse daqui que já foi estabelecido. Pessoal, isso daqui é uma bagunça, tá? Isso daqui é uma bagunça em relação a código. A gente tem, né, a nossa propriedade de CPF que ela está aparecendo aqui de várias formas. A gente não pode trabalhar com esse tipo de coisa. Nós colocamos esses dois underlines aqui na frente,
né, do CPF ou de algum atributo em si, para indicar que nós estamos trabalhando com atributos privados. É possível a gente acessar atributos privados? É sim. É sim. No entanto, isso daqui não é uma prática muito bacana, né? Tanto que esse tipo de situação ele não deve existir. Para isso, nós realmente colocamos esses 2 underlines aqui para demonstrar, para apresentar para os nossos usuários da nossa classe que a gente não gostaria, né, de utilizar esse elemento aqui, esse nosso atributo, fora da nossa classe. A gente vai deixar tudo condensado para utilização dentro do nosso método. E para a gente terminar, pessoal, bom, antes de mais nada, se você acompanhou até aqui, deixa o like para ajudar a firma, se inscreve no canal para receber mais conteúdos. E para a gente terminar, como é que fica essa história aqui de método privado em diagrama de UML? Vamos lá, eu vou vir até aqui. Eu estou usando aqui nessa ferramenta Dia para fazer essas diagramações. E olha só, eu tenho uma classe pessoa. O maisinho aqui na frente significa que é público. Significa que eu posso sim acessar como um objeto esse tipo de informação. Já esse menuzinho aqui, olha, ele significa privado. Então, significa que eu não posso acessar esse tipo de informação por fora da minha classe, né, no meu objeto em si. Eu tenho que pegar o CPF por dentro da minha classe e esse coletar documento por dentro da minha classe também. Então, a gente tem aqui o mais como sendo, né, público e esse menos como sendo privado. Isso é uma base de orientação a objetos que se chama encapsulamento. Nós vamos ver isso daqui na nossa próxima aula com toda certeza. Mas eu quero que a gente entenda esse tipo de jogo aqui na prática. Nós temos sim elementos que são privados e outros que são públicos, são de acesso à vontade por fora da minha classe. Para terminar, pessoal, só um toque aqui. Em algumas linguagens, pode não ser Python, você vai ver na frente do nome do método um escrito, por exemplo, public, para definir, por exemplo, métodos públicos ou até mesmo private, para definir métodos que são privados. A mesma coisa acontece aqui nos atributos. Em Python, né, nós não colocamos private ou public nos nossos métodos e atributos. A gente já deixa os 2 underlines para definir o que é privado e o que é público. Se não tem underline, é privado. Perdão, se não tem underline, é público. Me corrigindo aqui. Se tem underline, é privado. Então, pessoal, eu vou deixar o código desse jeito. Vou colocar o diagrama de UML aqui, né, na nossa aula 2. E, bom, nós nos vemos na nossa próxima aula. Vamos falar um pouco sobre essa base da orientação a objetos. E, bom, é isso daí. A gente se vê na nossa próxima aula.